A maioria das mulheres acham, eu não vou ser submissa, eu vou virar um tapete, eu vou ficar debaixo dele, ele vai me punir, ele vai me regular, ele vai governar minha vida e eu não posso falar mais nada, eu não posso abrir a boca. Isso não é submissão. Tem gente, tem mulheres que tá dentro de cativeiros com narcisista e tá achando que isso é submissão. Nunca foi submissão. Nunca foi. Né? Então, isso é muito importante você entender, é estar na mesma missão. Agora, eu entendo os papéis, né? O meu marido é a cabeça, a última palavra é a dele, mas nós somos um. A comunicação, aí é a chave, porque nós vamos o quê? Conversar, nós vamos planejar, mas eu preciso entender que submissão não é eu estar ali amordaçada, sem ter o meu posicionamento, eu vou anular a minha vida. Quantas mulheres, né, que a gente atende, tá com depressão, tá debaixo de uma opressão maligna, dizendo que aquilo não é porque eu sou submissa. Isso não é submissão. Isso nunca foi, né? O Senhor nunca quis isso para as mulheres. Então, há uma má interpretação e aí o que acontece? A maioria das mulheres se levantam, como as feministas, né, brigando, criando caso e aqui quem manda sou eu, ninguém manda em mim, e sai da bênção, do casamento, do alinhamento. Isso é uma coisa que você precisa aprender. Quando a esposa, ela entra nesse lugar de submissão, isso é uma chave. Quando ela entra nesse lugar de submissão, existe um favor do céu para a vida dela. Ah, mas o que é isso? É eu me submeter a tudo que o meu marido... Não, você precisa identificar algo. Anota isso. Autoritarismo não tem nada a ver com autoridade. Marido autoritário não tem autoridade. Uau. Esposa autoritária não tem autoridade. Quem está governando aí? Jezabel. Jezabel que gosta de mandar. Quando você entender um pouco mais a respeito disso, eu creio que vai ter momentos que nós vamos explicar a respeito desse tipo de comportamento, desse tipo de principado que age. Autoritarismo não é autoridade. Autoridade, a pessoa quando ela chega, você percebe que existe uma autoridade. Não é aquele cara que quer mandar, que quer impor. Nós não fomos chamados para dominar o ser humano. Eu não fui chamado para dominar a Eliane. Ela não foi chamada para me dominar. Nós somos chamados para um propósito juntos, em unidade. Quando a esposa entende que ela entra debaixo do guarda-chuva, que a proteção é o marido, e o marido, quando ele não é cabeção, porque tá cheio de marido cabeção, esse é o português claro, ele entende que a esposa é a cerca que protege a casa, protege o lar, inclusive ele não tem dificuldade em ser uma autoridade e não um autoritário. A esposa, ela tem uma função extraordinária, porque a mulher vê os detalhes que o homem não vê. A mulher vê o cisco que o homem não vê. Ela sente o perigo que muitas vezes o marido não sente. O homem, ele enxerga a longa distância, ele tem uma visão extraordinária a longa distância. Não é que ele não tem visão, ele tem visão. Mas os detalhes... Eu vou te dar um exemplo. Manda um homem decorar uma casa e manda uma mulher decorar uma casa. E você chega e vai ver. Você vai conseguir distinguir rapidinho quem que organizou uma e quem que organizou outra. Então, se eu entro no meu escritório e organizo o escritório, quando a Eliane dá uma passadinha ali, eu sei que ela passou. Por quê? Porque ela vê detalhes que eu não vejo. E eu não faz parte daquilo ali. Então, como que a mulher vai entrar nessa submissão, sob a mesma missão, quando o marido tem essa dificuldade? Com oração. Porque se ela se posiciona nesse lugar, vamos supor que o marido não está ainda respondendo na questão, na situação, mas quando a mulher se posiciona nesse lugar, existe um favor do céu que atua no coração do rei, atua no coração do marido, para que se abra e se cumpra a vontade do céu na vida dele. Se você for ler a história de Esther, é exatamente isso. Ela se posicionou, ela se posiciona. E se a mulher for inteligente e se posicionar nessa condição, não estou falando de capacho, não estou falando de tapete, ela se posiciona numa condição de oração, Deus entrega a chave do coração do marido na mão dela. Uau, poderosa essa chave. Ele entrega a chave na mão da esposa, para ela ter acesso.